Olá, queridos amigos, estamos chegando para mais um momento de culto. Sejam bem-vindos aí conosco nesse espaço de comunhão, de aproximação com o nosso Deus e Pai Celestial. Hoje, pensando sobre a nossa cidadania, de cidadãos do Reino dos Céus e cidadãos deste mundo também. Como é que nós podemos pensar essa dupla dimensão da nossa existência aí no panorama que nós vivemos? Deus abençoe essa reflexão, que possamos buscar melhor compreensão desse assunto e também possamos equalizar as nossas práticas, o nosso pensamento, o nosso jeito de ser e de agir, de acordo com aquilo que Deus espera de um cidadão ou de uma cidadã do Reino dos Céus. Sejam bem-vindos para esse momento. Nós vamos direto ao altar do Senhor, fazemos a nossa confissão e pedimos perdão a Deus por todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, buscando a Tua graça, buscando o Teu amor e buscando comunhão contigo. Trazemos a Ti o nosso coração marcado pelo pecado, que muitas vezes nos afasta e distancia de Ti. Mas estamos de volta, porque sabemos que Tu nos recebes, e é confiando nessa promessa de recebimento que queremos fazer a nossa confissão e trazer o pedido de perdão a Ti por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes. Que a Tua graça e o Teu amor nos envolva, nos aconchegue e nos ilumine, para que possamos, assim, fortalecidos, permanecermos ligados a Ti. Concede-nos o poder do Espírito Santo para que possamos rever a nossa vida na disposição de corrigi-la também. Multiplica dentro de nós a força e o poder de compartilhamento do perdão que recebemos de Ti, para que possamos oferecer esse perdão às pessoas com quem convivemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, estejam com todos nós, quando estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados. Perdoados estão todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora compartilhar o texto bíblico, do primeiro texto do culto de hoje, que é do Salmo número 4. Salmo número 4 diz assim: O Deus defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração.
coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoa em vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infindo amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Chegamos agora com o texto do Antigo Testamento, que é do profeta Jeremias, no capítulo 26, do versículo 8 até o versículo 15, aonde nós lemos a seguinte mensagem. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: Você vai morrer por causa disso? Por que é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que esse templo ficará como Siló, que essa cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se juntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: Esse homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse: Foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Essas são as palavras do profeta Jeremias desse dia. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. O
os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Em Filipenses capítulo 3, versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1, está o texto da epístola do culto de hoje, que nós lemos da seguinte forma: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isto o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Essa é a palavra da epístola de hoje. Andai na luz, vencei a escuridão, remidos do Senhor, erguei de Cristo divinal pendão, vivendo em seu louvor, conforme a glória desta herança. Do crente a vívida esperança, andai na luz, andai na luz, andai na luz, em santidade e paz, deveis aqui viver, buscando em Deus favor que satisfaz, pois tendes de vencer o diabo, o mundo e seus aliados.
assim prudentes, vigilantes, e no trabalho aqui constantes, andai na luz, andai na luz, andai na luz. Os salvos cantam triunfando em plena luz, em plena luz. Chegamos no momento de compartilhar o Evangelho de hoje, que nós encontramos registrado em Lucas, capítulo 13, do versículo 31 até o versículo 35. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o meu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Vamos agora à nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos aí agora abrir os textos que temos aí para nossa reflexão desse nosso culto. Nós vamos pensando no seguinte tema: cidadãos do reino dos céus. Essa é uma chamada que nós temos aí na epístola de hoje. O apóstolo Paulo nos convida a refletir sobre essa condição de ser cidadão do reino dos céus. Pensando sobre cidadania. O que é a cidadania? Não deixa de ser uma referência de vida. A gente, onde nós estamos, temos a nossa identidade, temos a nossa cultura, temos o nosso idioma, temos os nossos hábitos, pertencemos a uma história. Essa é a nossa identidade. Nós somos, isso forma a nossa cidadania, diz respeito ao lugar onde nós estamos inseridos também. Hoje, por exemplo, nós vivemos um cenário mundial que está se discutindo muito as questões de cidadania. Tem muitas pessoas que estão sentindo a sua cidadania ameaçada, por exemplo, pela guerra, e pessoas que estão tendo que abandonar os seus países, abandonar as suas cidades, as suas casas, a sua cultura,
e migrar para outras situações e para outras realidades. Isso é uma ameaça à cidadania. A guerra é um desrespeito para com a cidadania das pessoas. Perde a sua identidade, passam por humilhações e tem que abrir mão dos seus hábitos, dos seus costumes, daquilo que lhes identificava como cidadãos daquele determinado lugar. Esse é um dos prejuízos da guerra, né? Nós temos a nossa pátria, nós temos a nossa identidade cultural dentro da nossa pátria. Temos nossos hábitos, temos nossos direitos, temos nossos deveres, temos nossa identidade, temos nosso tipo de roupa, nosso tipo de comida, nosso tipo de bebida, nossa religião, nosso território, nossa localização geográfica. Isso tudo é o conjunto daquilo que nós chamamos de cidadania. E o apóstolo Paulo, ele está falando um pouco sobre isso, ele faz uma chamada nesse sentido de cidadania, quando ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, meus queridos irmãos, continuem sendo meus imitadores. E depois que ele faz esse convite para sermos imitadores dele, ele diz, porque somos cidadãos do reino dos céus. E aí vamos perguntando já, o que nós podemos imitar de Paulo para que nós possamos nos identificar com essa cidadania, que não diz respeito à cidadania deste mundo, mas diz respeito à cidadania lá de cima. Então vejam o que Paulo continua dizendo ali no versículo 12, ele fala assim, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois já fui conquistado por Cristo. Aí já tem uma dimensão de uma cidadania que não está somente aqui, mas de uma cidadania que está projetada por uma transcendência. Eu não estou pronto ainda, eu não estou perfeito ainda, mas eu estou indo, eu estou correndo, estou indo para aquilo para que já fui conquistado. Cristo já me conquistou, só preciso chegar lá agora. Eu preciso tomar parte naquele lugar que Cristo já preparou para mim. Eu preciso entrar no céu que Cristo oferece para mim. Esse é o exemplo de Paulo. E aí a gente já começa na leitura um pouquinho mais detalhada, a gente já percebe que Paulo tem uma linguagem muito tranquila, muito humilde. Nada de arrogância, nada de soberba, mas uma consciência clara da condição de pecador. Eu sou cidadão deste mundo, estou preso aos meus pecados, estou preso aqui a uma cidadania que é pesada, que muitas vezes é complexa, mas eu estou vislumbrando a outra cidadania, eu quero chegar lá, eu vou caminhar para alcançar aquela cidadania que Cristo me conquistou. Então nós temos já um apelo aí a uma imitação. Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Vejam como é que eu estou, vejam o que está acontecendo comigo, vejam de onde estou saindo, para onde estou indo e vamos lá, vamos me imitar, pessoal, porque esse é um caminho legal. Esse caminho vai nos dar uma perspectiva diferente de vida. Então a gente pode começar olhando para Paulo, imitando, por exemplo, a sua humildade. Eu não sou tudo aquilo que vocês pensam, talvez. Não sou o cara perfeito, não sou o cara que sabe tudo. Eu tenho minhas limitações, eu tenho minha consciência também. Então essa humildade. O fato de eu saber o que precisa, de eu falar sobre as coisas que eu acredito, não significa que eu já acho que já sei tudo isso e que eu já sou todas essas coisas. Não, então aí tem uma questão de humildade. Outra questão importante que Paulo coloca é a sua dependência de Cristo. Eu vou para o lado de Cristo porque Ele já me conquistou. E é só por isso que eu vou conseguir chegar lá, porque já fui conquistado por Cristo. Não é por meu mérito, é pelo poder de Cristo que isso vai acontecer. E outro exemplo é a sua confiança em Deus, no sentido de que sim, eu vou chegar lá. Eu confio que vou chegar lá porque eu estou no caminho certo. O caminho certo é Cristo e eu estou com Cristo, por isso eu vou chegar lá. Então, isso é o que Paulo está convidando a gente a imitar, sejam meus imitadores. E aí no versículo 14 ele diz lá, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória, a nova vida para a qual Deus me chamou. Eu estou caminhando aqui, mas eu estou indo para lá. E eu sei que vou chegar porque Deus está lá do outro lado e Deus deixou pronta a minha chegada. E é lá que eu quero chegar. Então a ideia é de buscar essa identidade com Cristo. Isto é formar uma nova identidade. A identidade dessa cidadania, que é a cidadania do reino dos céus. A identidade com Cristo, não agora a minha identidade com o mundo que eu vivo,
mas a identidade com Cristo que está fora deste mundo. Um novo Paulo, um novo cidadão, um novo caminho. E aí o convite, sejam meus imitadores. Uma nova identidade. Aqui nós podemos olhar para Paulo, podemos olhar para o que está acontecendo com a vida dele e podemos olhar para os que estão do lado de cá, os que são deste mundo, como ele fala, né? Ele diz, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Jesus Cristo. Não podemos imitar estes. Então Paulo se coloca numa perspectiva em que ao mesmo tempo que ele olha para frente e vislumbra aquela cidadania perfeita, boa e completa que Deus oferece para nós, ele também olha para trás e diz, mas gente, aqui onde nós estamos tem outros cidadãos. Cidadãos que não podem ser imitados, que abandonaram a sua fé, que não querem mais saber nada com Deus. Nós vamos viver nessa dualidade, nesses dois caminhos. Precisamos estar atentos ao que nos cerca. Precisamos estar atentos ao que está ao nosso redor. Precisamos ser capazes de distinguir o bom exemplo do mau exemplo. As pessoas sem essa cidadania dos céus não estão comprometidas com Deus e existem muitas delas por aí. Paulo diz que tem muita gente que não imita a Cristo e que não segue nada. E a gente está no meio delas, nós precisamos conversar com elas, precisamos existir com elas, precisamos trabalhar com elas. Não precisamos persegui-las, mas também não podemos imitá-las. Esse é o alerta que Paulo está nos colocando. Paulo diz lá no versículo 19, eles têm orgulho daquilo que deveriam ter vergonha e pensam apenas nas coisas deste mundo. Nós estamos cercados por essas pessoas. Essa é a nossa realidade. É dentro deste mundo que nós ainda estamos vivendo. Mas Paulo está dizendo, vamos olhar para fora deste mundo. Vamos olhar para outra dimensão da vida. Nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o Salvador. Isso ele diz no versículo 20. Essa é a nossa condição. Nós somos cidadãos dos céus. Precisamos manter isso ativo na nossa mente, isso claro na nossa mente. De que sim, ao mesmo tempo que estamos aqui, estamos comprometidos com aquilo que está lá, que está em Cristo. A nossa razão de viver não está neste mundo. Aqui estão nossos conflitos, nossos desafios, nossas dificuldades, que nós vamos vencendo aos poucos. Mas o nosso objetivo, o nosso desafio maior, está lá, a nossa transcendência. É uma outra dimensão de vida. E é para lá que a gente olha. E é aquilo que a gente busca. E é isso que deveríamos ter como primeiro lugar na nossa vida. Daí a gente chega no Salmo número 4, que a gente leu hoje, e a gente vai lá olhar e vai ver essa nova dimensão. Olha que dimensão interessante. Ele diz lá, Deus é o meu defensor e é o defensor de todos os meus direitos. Deus nos responde quando chamamos. Deus nos ajuda nas dificuldades. Deus tem misericórdia de nós. Deus ouve as nossas orações. Deus nos trata com cuidado especial. Ele é o nosso Salvador, o nosso Rei. Ele é o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nosso tudo que temos aqui, as nossas autoridades. Lá temos Deus. Ele é o que está olhando por nós. Ele é que cuida da nossa cidadania. Ele é que garante todos os nossos direitos, porque Ele é um Deus justo, santo e perfeito. Aqui nós lidamos com pessoas que prometem e não cumprem. Lá nós lidamos com aquele que é o fiel cumpridor de todas as suas promessas. É aquela cidadania que nós buscamos. Como cidadãos aqui deste mundo, nós lutamos com todas as forças e contra todas as coisas que não são boas para chegarmos àquela cidadania. E aí a gente encontra no caminho dessa reflexão o profeta de hoje, que é o Jeremias. Lá no capítulo 26, ele diz, como cidadão do reino dos céus, nós estamos aí para acolher a palavra de Deus. E Jeremias traz uma palavra de Deus que anuncia uma severa punição para aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. E eles ficam indignados e querem calar, querem matar, querem sacrificar o Jeremias. O Jeremias diz, mas eu só estou falando o que Deus está dizendo. Só estou mostrando para vocês qual é o outro caminho. Vocês estão perdidos aqui, mas existe outro caminho. Deus está chamando vocês para lá. Vocês estão querendo me sacrificar porque eu estou apontando para vocês um outro caminho, mas este é o caminho do Senhor. Lá está a cidadania verdadeira, a cidadania do reino dos céus.
Não rejeitem aqueles que anunciam essa palavra. O povo da época de Jeremias, eles não queriam essa mensagem. Eles queriam uma mensagem doce, uma mensagem branda, porque eles viviam em pecados grosseiros. Então a mensagem clara da palavra de Deus incomodava aos ouvidos daquela gente, porque mexia com coisas que eles não queriam mexer. Mas o Jeremias tinha que falar sobre isso, e ele vai e fala assim mesmo, como cidadão do reino dos céus, anuncia a palavra que denuncia a maldade em que aquele povo vivia. Precisava fazer essa denúncia. E aí no versículo 4, Jeremias escreve lá, Deus diz, vocês devem seguir e obedecer os ensinamentos. Ensinem os meus servos, escutem os meus servos e os meus profetas. Se não escutarem, serão destruídos. Essa mensagem de Deus que chega e que nos conclama a nova cidadania precisa ser anunciada, precisa ser conhecida, sob o risco de sermos destruídos. Aqui dentro deste mundo, com seus hábitos, com seus costumes e com essa cidadania deste mundo, poderemos encontrar a nossa própria destruição, a nossa morte e o nosso fim eterno. Porém, Deus não quer esse fim eterno. Deus quer uma vida eterna para cada um de nós. E esse é o chamado de Deus. Vamos sair dessas coisas que nos prendem a princípios e a valores negativos para aquilo que Deus espera de cada um de nós. Aí no mundo, o profeta diz, Deus está enviando os profetas e os mensageiros que falam das coisas dos céus. Ouçam a eles, ouçam a esses profetas. A palavra de Deus está clara para todos nós. Nós recebemos essa palavra na nossa vida diariamente. Nós temos a Bíblia ao nosso alcance, na qual podemos conferir a palavra de Deus. E aí está a revelação da palavra de Deus. O caminho claro, o caminho aberto, o caminho livre para todos nós seguirmos. E esse é o chamado para a nova cidadania do reino dos céus. Jeremias era um profeta verdadeiro, merecia ser ouvido, mas os cidadãos deste mundo queriam sacrificá-lo, porque a mensagem verdadeira incomodava aqueles que estavam presos a seus próprios costumes. Aí nós olhamos para o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 13, versículo 31, Jesus se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus, e nem por ser verdadeiro deixou de ser sacrificado. Também não foi aceito. O mundo não o quis, o mundo o condenou. E esse tempo de Quaresma nos leva muito a essa reflexão deste Cristo que é condenado pelos cidadãos deste mundo, mas que não é vencido pelos cidadãos deste mundo, porque tem Deus do outro lado que está o chamando e oferecendo para ele a vida eterna. E Cristo permanece fiel a Deus e conquista o seu lugar aos olhos de Deus, sendo aprovado como Filho verdadeiro de Deus, e é ressuscitado e abre para nós a porta do céu para que possamos ir para lá com Ele também. E então fica o convite para nós pensarmos agora e refletirmos esse tempo de Quaresma sobre esse nosso movimento, aqui onde estamos, em relação a essa cidadania deste mundo inevitável, necessária, precisa ser vivida, e a cidadania do reino dos céus com uma possibilidade de vida nova. Para onde vamos? A qual cidadania vamos exercer com mais força, vigor e clareza? Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Eu estou aqui, estou consciente disso tudo, mas estou olhando para lá. Estou buscando aquela outra cidadania, a cidadania do reino dos céus. Que Deus conceda que você e eu possamos exercer essa nossa cidadania também, dentro deste mundo que vivemos, e possamos nos identificar com essa cidadania, mostrando para as pessoas que existe um caminho melhor, que é o caminho do reino dos céus. Amém.
Chegamos ao momento de abraçarmos nossos aniversariantes da semana. Nós vamos levando o nosso abraço lá no dia 8 de março, para Alessandra Ruff Farias e para o Odirley Pospichil. No dia 9 de março, o Pedro Augusto Albrecht, a Manuela Neres Machado, o Roberto Pereira e a Carmela Loman. No dia 10 de março, para Giovana Ramires Resch. E no dia 11 de março, para o Clóvis Fonseca da Rosa. Esses são os nossos aniversariantes dessa semana. Para vocês, o nosso abraço e eu desejo que Deus cuide e proteja de vocês com todo o cuidado, com todo o amor. Levamos também o nosso abraço para as pessoas que estão em situação de debilidade na sua saúde. Vamos especialmente lembrando a Kika, que ainda segue internada. Ontem eu tive a oportunidade de estar com ela. Já está num quarto agora, saiu de CTI, já está recebendo visitas também. E aí nós tivemos a oportunidade de estar junto e orarmos com ela lá também. E ela agradece pelo cuidado, pelas orações de todos nós. Continuamos orando por ti, Kika, na certeza de que Deus está cuidando de ti, protegendo, para que você possa vencer esse momento e atravessar essa dificuldade que novamente apareceu na sua vida. Estamos orando contigo e com toda a tua família também, para que Deus proteja a todos. Seguimos orando pela Vera, pela Norma, seguimos orando pelo seu Ramires, seguimos orando pela Regina, seguimos orando por todas as pessoas que estão em situação de dificuldade na sua saúde, pedindo proteção, amor e bondade de Deus. Que Deus coloque sempre seu olhar, esteja com a sua mão estendida sobre todas essas pessoas para multiplicar as forças e a coragem para o dia a dia. Vamos então ao altar do Senhor para a nossa oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, junto com nossos irmãos e irmãs aniversariantes, nós trazemos o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti por todas as bênçãos recebidas até o presente momento. Te agradecemos por renovares anualmente as bênçãos com mais um ano de vida. Pedimos que amorosamente Tu cuides desses nossos irmãos e irmãs, permita que eles possam encontrar em Ti forças para vencer os desafios e também para valorizar as alegrias que a vida lhes traz. Concede-lhes paz, amor, bondade e muitos anos de vida. Que os Teus anjos protejam a todos. Também lembramos especialmente nossos irmãos e irmãs que estão em situação de saúde, debilidade da sua saúde. Te agradecemos, ó Deus, que Tu estás sempre atento a esses nossos irmãos, protegendo, abençoando a cada um deles, e pedimos que Tu aumentes o Teu cuidado, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor sobre cada um deles, e permita que os Teus santos anjos estejam prontos e disponíveis para proteger esses Teus filhos e suas famílias. Concede-lhes forças, fé, esperança, na certeza de que contigo eles irão mais adiante. Que o Teu amor multiplique forças para todos eles. Concede-lhes paz, amor e bondade, para que eles possam, animados pela Tua presença, permanecerem fiéis também a Ti. Concede a todos nós que sejamos verdadeiros cidadãos deste mundo, responsáveis por todas as nossas ações onde vivemos, mas que tenhamos a perspectiva de sermos cidadãos também do Reino dos Céus, e assim possamos reafirmar todos os valores e virtudes que o Teu Evangelho atribui a cada um de nós pela fé, possamos exercer essa função de cidadãos dentro deste mundo também. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.